Sejam bem-vindos a esse nosso encontro e deixe o microfone aberto, câmera se pudesse, tá? Pra gente, é por isso a gente vai por Zoom, para todo mundo se ver e aí se olhar. Então, para a gente Ó, a iniciar, nossa querida Fátima aí, boa oi, noite, Fátima. Fátima! A Fátima, Bem, professora veio, gente, a Fátima é a minha professora de dança, hein? professora de Além da gente dança, fazer não é? pilar. É, menina, e ela, olha, ela toca violão, ela canta, ela dança, ela pinta quadros. Menina, é uma Ela é multi. Eu vi multifaceta aí ela de tocando tanta. violão no Oi, Instagram. Verina. Falei, olha, eu já dancei, hein? Dancei. Menina das bolinhas, Já. ô menina das bolinhas, as bolinhas saltantes. Maravilhosa. Muito Fátima é bom assim, ver. Venina, maravilhosa. só receba, hein? eu tô aqui pronta para receber. Eu já te vi vários sinais hoje, viu? Ai, que Vários delícia. sinais. Venina, fala desse sinal para o pessoal entender o que a gente está falando, né? A Fátima, a Silvana, a Fernanda. Ai, deixa eu pegar. Pega ali, amor, o potinho com as bolinhas para mim. É o seguinte, eu tive uma intuição de fazer com as minhas meninas, né? Que nós somos 12 mulheres. Eu tive a intuição de fazer cada uma de nós construirmos o nosso próprio japamala. Eu já tenho meu japamala, né, que eu comprei, né, um japamala que veio, comprei com a Elaine Ourives, um japamala top. Porém, eu tive a intuição de que nós deveríamos fazer energizando esse japamala, e que onde nós iríamos falar. No meu caso, eu falaria, Venina, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe, sou grata. Muito obrigada. Não, Foi as frases vai, que me vieram. espera aqui. Daisy, Daisy, Você está no carro. é. Tá. A Deise está no Daí, carro, Deise. daí, o que que eu fiz? Eu saí para comprar as minhas bolinhas, né? E elas estavam dentro desse saquinho aqui, olha o tamanho do saquinho. Aí tinha um tanto assim de bolinhas Isso. nesse saco. Olha o que caiu de bolinha. Gente, aí caiu de bolinha esse pote. Corais que eu peguei, que estavam aqui no meio da sala e onde as minhas vistas deram. Daqui mesmo eu estou vendo que tem umas 6 ali, ó, perto de umas abóboras. Que eu estou com as abóboras gigantes aqui na sala, aí eu tenho umas 6 ali perto das abóboras. Obra de verdade? De verdade, lá do meu sítio. É Pode porque eu mandar trago para aqui. nós aqui, né, Matu? Vamos fazer um doce aqui na Exato. festa junina. Doce de E, abóbora. É exato. Pois bom. é. E aí, quando caiu, eu estava aqui nessa posição que eu tô. Eu só fiz assim. Gente, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. As bolinhas pulavam nessa altura aqui. E elas foram pulando, pulando, espalhando, espalhando, espalhando. E eu só fiquei na contemplação. Aí eu pensei, meu Deus, isso é prosperidade. Parecia ouro pulando aqui, e meu piso é branco. E aí que elas reluziam mesmo, né? Aí eu falei, gente, isso é um sinal incrível. Aí foi onde eu decidi compartilhar. E o curioso é que quando eu contei para os meus filhos, eles falaram bem assim: Puta que pariu, mamãe! Pelo amor de Deus, agora você vai ter que catar isso tudo. Aí eu peguei e falei para eles: essa daí que vocês falaram, vai catar, mas vai catar falando brilha prosperidade. Muito obrigada. E foi Ô, assim que eu catei. Cheguei ontem do trabalho e fui catando, uma por uma, brilha prosperidade, muito obrigada, brilha prosperidade, muito obrigada. E assim ô, eu fiz. Venina, Sim, que lindo, porque hoje, pegando o gancho, o olhar que você deu para aquilo, porque você poderia estar cansada, falar, ai, como é que tudo que eu vou fazer dá errado, que a nossa tendência é essa. E aí você olha com outros olhos, já se colocou no gráfico de Moisés, né, no selo? sim, É, olha aí. E aí hoje sim. eu levei a dona Conceição no fono, porque ela usa aparelho. E aí a fono estava mostrando a frequência, que mostrando para ela no aplicativo do aparelho,
que se ela estiver na rua, ela pode mudar para o barulho, para não ter no ouvido dela. Se ela está num restaurante, ela pode focar para ir para a pessoa que está na frente dela. E eu olhei para aquilo e falei, gente, isso é a física. É quando a gente fala, ó, muda a frequência. Para que você está olhando? O que aconteceu com você é justamente isso. Quando caiu, você olhou a arte delas pulando e falando: olha, isso é prosperidade. Olha o poder de olhar para a vida com outros olhos, hein? Interpretar, né? Fazer a interpretação, trazer um ponto de vista. Isso é bem interessante, viu, Venina? E eu Muito estava, legal. eu estava com um negócio bem empacado, sabe? Um negócio assim que eu pensei que é uma sociedade que eu tenho e a sociedade estava dormindo, né? Aí, ontem mesmo, uma das sócias falou, gente, porque eu já sabia que ela estava promovendo uma corrida, mas assim, para lançar, relançar a marca, né? Aí ontem ela, gente, eu vou mostrar para vocês os óculos, porque nós vamos, agora para relançamento, nós vamos apresentar óculos de sol. Gente, olha, eu vou aqui mostrar para vocês alguns modelos que chegaram. Aí ela mostrou. Eu pensei, olha a prosperidade chegando. Gente, eu estou prontinha, pode vir tudo. Venha que eu estou pronta. Olha, Muito isso bem, aí muito tem bom. um dedinho da RA, hein? Tem um dedinho Amém, aí. amém. Dedinho, mas tu tem a mão inteira aí. E recebe de É, braços abertos, né, Vê? só para perguntar, foi depois que tu se colocou no selo? Tudo foi, né? Porque eu me coloquei, eu acho que eu saio do selo amanhã. É, gente, tá vendo? Eu vou É. mandar isso para RA, tá? Oi, Ana, seja bem-vinda. Vamos lá. Gente, para a gente começar bem, a gente bater um papo aqui bem gostoso, que é isso, é gente tocando gente, olhando história e com as histórias nós aprendemos. Então, para que a gente possa iniciar esse nosso trabalho, esse nosso encontro, vamos fazer uma meditação, uma respiração, para que a gente possa se unir. Nós já estamos com duas ancoragens aqui bem fortes. Olha o selo de reiki na blusa da Silvana e na Landinha ali atrás. Então, sintam-se abençoados, protegidos por essas duas âncoras aí maravilhosas. E se fosse programado, não teria acontecido, hein? Tu vê como que é. Cláudia, quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tranquilo. Então, convido vocês a fecharem os olhos. Sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, no seu ambiente. Respira profundamente e solta. Respira mais uma vez profundamente e solta. Nesse momento, sinta o ar entrando pelo seu nariz como um sopro dourado. Imagine que ele percorre todo o seu corpo como uma luz que acorda as suas memórias. Respira e leva a sua atenção ao centro do seu peito. Toque no seu coração com uma mão e diga mentalmente: eu estou aqui. Se você puder falar, fale. Eu estou aqui. Respira mais uma vez. Agora visualize no centro do Brasil uma cidade feita de luz. E uma estrela dourada pulsa no centro do Planalto Central. Essa luz toca seu coração e ativa um chamado antigo. Respira. Imagine-se sendo guiado até esse ponto, até agora.
É como se você estivesse sendo chamado para retornar a um templo antigo perdido, mas que é muito familiar. Vai sentindo essa frequência, vai sentindo a vibração, vai sentindo o que que seu corpo está dizendo. Respire nela e repita mentalmente: eu me abro para relembrar quem eu sou. Eu me abro para o chamado. Se você puder falar verbalmente, repita. Eu me abro para lembrar quem eu sou. Eu me abro para o chamado. Vai respirando do seu jeito, do seu ritmo. Não queira entender nada, deixe os pensamentos surgirem, as cores, as fórmulas. Sinta. Agora, com os olhos ainda fechados, agradeça a sua alma por ter te trazido até aqui. Agradeça a sua alma por estar aqui. Agradeça a sua alma por viver aqui. E quando você sentir, abra os olhos lentamente e trazendo essa presença. Respira. Agora sim, boa noite, Cláudia, boa noite, Silvana, Venina, Fátima, Ana, Júlia, Landinha, Deise, Fernanda e todos que vão estar aqui, encarnado, desencarnado. Cláudia, você está muda. É para eu falar? Eu queria fazer uma pergunta antes de você começar, Matusalém. Ok, só vou Alguém deixar aqui tem, fugir. alguém tem dificuldade de fazer meditação aqui? Alguém de vocês tem alguma dificuldade em fazer meditação? Maravilha, hein? Todo mundo tranquilo aí, né? Maravilha. Ô, Diga. Cláudia, deixa eu só. Eu acho isso tão lindo, eu gosto muito de simbologia. Então, seja bem-vinda, Zezé Maria José. Parabéns pelo seu aniversário. A Zezé, hoje a gente está abrindo um portal e a Zezé, ela é esse portal, né? E a gente não pode esquecer que hoje ela está fazendo aniversário. E quando se Olha que faz maravilha. aniversário, se abre um portal. É um novo ciclo, um novo ano. E olha que interessante, né? A Zezé está aqui no aniversário dela, abrindo esse novo portal para a gente também. Então, Zezé, e nós, o presente é seu, mas nós que recebemos esse presente com a sua presença aqui também. Então, seja muito bem-vinda. Verdade. Obrigada, pessoal. Muito Uma honra obrigada. estar aqui, ainda mais no dia do seu aniversário. É uma honra para gente, viu? Eu não vou No conseguir final, ficar até o final. Acho que eu vou, da metade para frente, eu vou só ouvir. tá Não, ok. fica tranquila. Tá Você já tranquilo. recebeu, você vai só abrir o portal e depois você já está aí no seu campo. Maravilha. Pode dar continuidade então aí, Matusalém. Você ia falar da pergunta, Cláudia, eu te interrompi. Quem Não, é que então, a assistiu a pergunta live eu fiz. hoje? Como é que é? Quem assistiu a live que nós fizemos hoje de manhã? Menina, Eu, eu. Ivana, Fátima, tá Fátima. vendo? Deise, Landinha. Como foi para vocês? Ressoou? Por que que vocês sentiram? Quem é a pessoa mais importante para você? Eu, Isso aí, Fernanda. Quem é a pessoa eu, mais importante para você? eu, Eu, Cadê os eu, gente? Maravilha. Tem tanto pouco eu. Cadê o eu eu. sou? nada, mulher. Eu É maravilhosa. você, eu sou, Só é que a eu. gente tem que falar isso acreditando, né? Não é? Mas eu Exato. sou, eu olho no espelho todo dia e falo, linda. Cabelo lá, né? Mas tô linda.
Não é? Esse é o Achei, É isso aí, segredo. ela posta foto todo dia, maravilhosa, não é? né? Landinha, Isso aí, eu Dedê. vejo. Você vê tudo, né, Daisy? Deixa comigo. Isso É, é tão lindo. A Avelina falou algo que é muito importante. A gente tem que falar acreditando. é, Acreditar. Se nós e não na verdade, acreditarmos em nós, quem vai, gente? Quem é que vai? e na- exatamente, e na verdade, Matusalém, nós estamos trazendo esse movimento de 3 encontros exatamente para trazer um despertar do sentir. E a consciência também de você se transformar e perceber as ilusões. Desde o Já seu som tá. Ah, desliguei. desligou. Né? Então, você desligou, né? Então, iniciar uma desconstrução da ilusão. Porque olha quantas vezes a gente se ilude de achar que o outro é o mais importante. Isso não deixa de ser uma ilusão. Ah, o outro é mais importante, o meu trabalho é mais importante, a minha família é mais importante, a minha casa é mais importante. Mas quando você disser eu sou, se apodere. É isso que o Matusalém fala, mas é para se apoderar. É trazer esse poder para você. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Mas aí você pode dizer, não, mas isso é egoísmo. Não, isso é sabedoria. Você ser a pessoa mais importante da sua vida não é egoísmo ou porque você só quer pensar em você, não. É uma sabedoria de vida. Então, quando você falar de você, quando você fizer a pergunta para você quem é a pessoa mais importante da sua vida, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E isso eu percebi e entendi no meu primeiro retiro que eu fiz na vida. Foi na Chapada. Por quê? Por que a importância de um retiro? Uma viagem é maravilhosa, eu adoro viajar, por sinal. Temos aqui a Fátima, né, que pode dizer muito bem, porque ela conhece mais de 32 países. Olha só, é super. 38. 38. 48. Eu gosto assim, porque esse é 48. um ano de Júpiter, a gente já está aqui com uma jupiteriana que já traz essa energia e fala, ó, gente, viva o sonho. Qual é o seu foco? E a É Cláudia falou muito um ponto bom. para você continuar, Cláudia, só para não. A gente tem que ser nós mesmos, porque quando o nosso espírito decide encarnar, ele passa pelo arquétipo, cinturão zodiacal. E o primeiro, na gestação espiritual que adentra na matriz, é Capricórnio, a responsabilidade na nossa vida. Aí vem Aquário, a ousadia de viver a nossa vida, sabendo que o caminho que nós escolhermos com fraternidade, paz, liberdade, amor, faz com que nós chegamos na nossa missão, no nosso propósito, na nossa vida como um todo, a fé de peixes, porque para a gente viver, a gente teve que ter fé de vir para esse mundo e nós nascemos em Áries. Claro que isso é muito profundo, é só para vocês entenderem como Áries é o guerreiro que sai do ventre, que mergulha também dos vários outros universos para cá, para esse planeta. Então você foi guerreiro, então você veio aqui por você. Então por isso a Cláudia trouxe essa consciência na sua primeira imersão, né, Cláudia? Exatamente. Desconstruir a ilusão. Porque, na verdade, a gente vive numa ilusão. Então, quando você se propõe a fazer um retiro, a fazer uma imersão presencial, porque a imersão presencial é numa chácara, num sítio, numa chapada. Você está ali com pessoas que estão buscando também alguma coisa. Elas estão querendo descobrir alguma coisa, se encontrar. Existem N motivos para que você faça uma imersão. No meu caso, eu estava totalmente perdida. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, trazia uma culpa muito grande nas minhas costas. E a minha filha
chegou e falou para mim: Olha, mamãe, está tendo um retiro e vamos fazer esse retiro. Eu topei na hora, gente, topei na hora. E aí foi a minha transformação realmente. Você é como se você deixasse realmente cair a máscara das ilusões, Ô, porque Cláudia, você se só para internaliza. o pessoal entender, qual foi a sua transformação que você teve? Qual foi a transformação que você foi buscar no seu retiro? Quanto você fez? Foi da dor? Porque eu Foi da... estava eu estava muito para baixo, eu estava muito, eu não sei, não posso dizer assim deprimida, mas eu estava apática, assim, sem sentido na vida. Por quê? Porque eu só olhava para o outro. Eu sempre olhei para os filhos, para o marido, para a família, para casa. Eu sempre fui dona de casa. Na minha vida, eu sempre fui dona de casa. E aí eu fiquei com a minha mãe por 5 anos, cuidando da minha mãe. Então eu não olhava para mim. Eu não me via. Eu só via o outro. Somente o outro. Por isso que eu trouxe hoje, na nossa live de 10 horas, a pergunta: quem é a pessoa mais importante para você? Porque a gente está sempre botando a importância para o outro. Quando eu comecei a fazer meus atendimentos, eu fazia essa pergunta para as pessoas: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Sabe quais eram as respostas? 90% das respostas era meu filho, minha filha, meus filhos, meu marido, minha esposa, meu cachorro. Mas não respondiam que é eu. Eu sou a pessoa mais importante. Então, quando eu fiz esse retiro, eu me vi a pessoa mais importante. Eu consegui me enxergar, eu consegui me aceitar e eu consegui me reconhecer. Então, é por isso que eu estou trazendo essa questão aqui e a gente começa dessa forma para vocês entenderem. Pode continuar, Matusalém. Perfeito, Só um Cláudia. E minutinho, é Cláudia. legal. Oi, Landinha. Olha, você vê que coincidência, nada é por acaso. Hoje à tarde eu tive uma live com a de Feng Shui e ela falou o tema da live foi justamente esse, o reconhecimento da pessoa. Olha como tudo é, e ela falou Incrível, muito né? disso, entendeu? Que a Incrível. primeira pessoa, que primeiro ela usava o cabelo pro marido, agora ela tá usando para ela, fazendo as coisas, entendeu? Que não adianta você É, se dar para o outro, tem que ser para você. exatamente, são esses pequeninos detalhes. Se amar. O que Olha que a você está coincidência da coisa. fazendo? O que que você está fazendo para agradar o outro? Não, faça para E agradar você? você. Você não é a Não pessoa é? mais importante da sua vida? Você vê a coincidência do assunto, a coincidência do chocorei na camiseta da colega e no meu aqui. Então, ó, Aniversário da Zezé, aniversário da Zezé, olha, É um tudo muito portal que se conectado. Olha, abre. pensa, né? É Na isso aí. alquimia, Vai exatamente. embora. na Obrigada. alquimia nós falamos que não existe conhecimento. Não Não, existe coincidência ou coincidência. acaso. O que existe é alinhamento de propósito. Isso é Toros. O que que é o Toros? É você estar no lugar certo, na hora certa, ou no que é certo, com a pessoa certa e criando aquilo que é certo. Então, olha que poder, né? Que transformação. E é isso que a Cláudia trouxe, é o nosso movimento, porque é você olhar para você. E quando a gente olha para a gente, essa série que a gente está fazendo é uma série que precede a imersão que vai acontecer no dia 29 e 31 de agosto agora, uma imersão presencial, a nova cidade de Luz, que essa cidade começa dentro da gente e ela já está materializada, então nós temos que apenas relembrar quem nós somos para que nós possamos acessar esse novo portal, essa transição que está acontecendo aí. Então, aqui, como vocês vão ver, Brasília, ele é o mapa. A alma solar, nossa alma, quem você é, o eu sou, o sol interior, é a chave. E o tempo, quem é o tempo na astrologia, Cláudia? Quem é que sabe, Daisy? Quem é o senhor do tempo?
Turno. Quem é o deus dentro da mitologia que representa o tempo? Alguém sabe? Não. Saturno. Exato. Por quê? Porque o tempo? O tempo não é o passado, o futuro, é o agora. É o que que você está fazendo agora? Qual a sua responsabilidade pelo agora? Então, hoje, para a gente saber, essa série vai ser em 3 dias, as 3 substâncias da alquimia. Hoje, terça-feira, hoje, terça-feira, dia 17, começamos. Quinta-feira, agora, ao mesmo horário, às 7 horas. E no sábado, às 9 horas. E dentro dessa nossa jornada, você vai se transformar. O que que você quer transformar? Isso aqui já é uma transformação para você. E o nosso cronograma, para que você possa entender o que que nós vamos viver em cada dia, hoje iríamos fazer e fizemos a meditação de alinhamento à alma solar, o porquê você está aqui, né? Agradecer. Vamos ver agora Dom Bosco, o sonho e a fundação de Brasília, a cidade profética. Vamos observar esse sonho de Dom Bosco com o sonho de Nabucodonosor, trazendo consciência, e fazer um autoexame de intenção. Esse autoexame, ele é nosso, ele é seu. Você vai fazer ele você com sua consciência, você com Deus. Você não vai mostrar ele para ninguém. Ele é a sua resposta para as suas perguntas. Aliás, ele é a resposta das suas perguntas, né, Cláudia? Quer acrescentar? Exatamente, não, pode continuar. Perfeito. Qualquer dúvidas, a gente vai ter um tempo para a gente bater um papo, tudo, tá bom? Para ser bem rápido, ser bem dinâmico. Quando a gente fala de Dom Bosco, todo mundo aqui sabe como nasceu Brasília? Todo mundo conhece o sonho profético de Dom Bosco? Dom Bosco, ele foi um padre, ele nasceu em Turim, na Itália. E em 30 de agosto de 1883, ele teve um sonho no qual ele viu que nos paralelos 15 e 20 de latitude sul e nos meridianos 45, 44 e 45 de longitude oeste, iria surgir uma nova terra que teria os seus princípios a fraternidade, a amizade, o amor, a lealdade. Essa nova terra, ela teria princípios elevados de espiritualidade. E quando a gente olha aonde é esse paralelo, aí a gente vai para a astrologia, né? Não só para a astrologia, se você quiser olhar aí no mapa, você vai ver, é Brasília. Brasília é essa terra. E aí, quando a gente olha, a gente fala, nossa, será que isso é acaso? Não, é um sonho, né? Era uma visão. Ele teve essa visão em dia 30 de agosto de 1883. Olha onde está Brasília, como que é Brasília, a geometria de Brasília. Mas aí, a gente fala, pode ser coincidência. O sonho de Nabucodonosor, ele teve um sonho no qual, nesse sonho, ele viu uma estátua enorme que se aparentava ter cabeça de ouro, barriga e peito de prata, peito e braços de prata, barriga de cobre, de bronze, pernas de ferro, e a metade das pernas era ferro e barro. E aí vinha uma pedra e jogava na parte da perna no barro, quebrava, e dali vinha um novo reino. Ou seja, a doutora Cláudia Pacheco, ela fez um estudo de mais de 30 anos que ela fala justamente isso, que o Brasil, ele é o celeiro do novo mundo, e nas palavras dela, ela fala que quando a gente olha esse império, a cabeça de ouro era a época babilônica, que é onde Nabucodonosor estava, e Daniel interpretou esse seu sonho, onde Daniel falou que o primeiro império era o babilônico, que eles estavam vivenciando, o segundo era o de prata, que era um reino inferior, que era dos persas, do meio dos persas.
O terceiro império era o de bronze, que seria após o segundo, mais inferior ainda, que seria o da Grécia. O quarto império seria um reino destrutivo, que era o de ferro, que ferro quebra tudo. E com isso ele faria outros reinos em pedaços. Hoje, se você olhar, quem tem olhos para ver, que veja. Quem é o país que é ferro, que controla os outros, bate nos outros? O que é que nós temos de ferro hoje? Bombas, tanques de guerra. E no seu pé tinha uma metade era ferro nos pés e metade era barro. Era como se fosse o capitalismo com o socialismo, sabe? Que não se mistura, não dá liga. Então, em meio a isso, surgiria uma pedra não lapidada que caía de cima desse pé fazia a estátua se quebrar. E aí a palavra de Daniel, ele fala que o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, subsistirá para sempre. E aí, quando a gente olha e fala, nossa, ai, mas tu tá trazendo teologia, não, é porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é a experiência. Vocês que estão aqui, vocês não estão por acaso, vocês já têm essa consciência. Quando a gente olha para o mundo, os Estados Unidos, ele tem todas as nações lá dentro. Ele tem a pequena Itália, o bairro só dos negros, a pequena China. Ele tem todos lá, mas cada um no seu quadrado. O Brasil, se você vê o desenho, você pode pesquisar. Pega os países, o Brasil, ele é maior do que todos os países. Vários países cabem dentro do Brasil, vários aqui dentro. Qual é o país? Nós estamos numa era de aquário, a gente não pode falar, abrir esses conteúdos sem esquecer da astrologia. A era de aquário é justamente a era do coletivo, mas qual é o coletivo? Por que aparece tantas IAs tantas IAs, tantas pessoas surgindo, falando, a comunicação é mais rápida, você vê mais histórias. Por que isso acontece hoje? Porque nós estamos na era de Aquário. Lembra que Saturno é o senhor do tempo. Antigamente a gente aprendia como? Aprendia pelas histórias. Vinha as histórias, o avô contava, a Cláudia é uma contoterapeuta aí, então conta a história e a gente aprende, criava na nossa tela mental uma história, aprendia e seguia aqueles princípios das histórias. Só que hoje em dia não é mais assim. Hoje a gente fala muito de frequência, mas o que é uma frequência? De fato, eu estou trazendo isso para que a gente possa compreender o que é essa imersão, o que é esse sonho profético de Dom Bosco, porque o Brasil ele é esse país, esse celeiro do novo mundo, que quando a gente fala de frequência, hoje, se você abrir sua rede social, tem gente de todo jeito falando tudo, contando suas histórias, as suas percepções de vida, correto? Como é que a gente aprende? A gente pode experienciar ou a gente pode ler e aprender com as histórias que já foi contada, mas vivendo a nossa própria história. Então, hoje a gente está nessa era do coletivo. Então, o Brasil, se vocês olharem, ele é o país mais espiritualista que mostra. O que é o espiritualista? Não é uma doutrina, não é para seguir, falar que ela é a única verdade absoluta, não. É para mostrar que vários caminhos mostram o amor, mostra que todos os povos somos um. E o Brasil, você chega aqui, qual é? Todo mundo, quando olha para a China, todo mundo tem cara de chinês, tem molhinho assim. Quando olha para vários outros países, cada um tem sua cara. Qual é a cara do brasileiro? A cara do brasileiro é essa mistura, não tem ninguém igual, somos todos um, somos uma nação. Olha que interessante. Vocês já tinham olhado para o Brasil com esses olhos até agora? Conta, Sim. Fábio, você já. Me fala quando foi que você começou a olhar? Há muito tempo, porque eu viajava muito, né? Quando trabalhava no Ministério da Saúde, eu viajava o Brasil inteiro, estado por estado, e aí você vai vendo as diferenças, as culturas diferentes, né? Tudo, gastronomia, dança,
tudo. E aí a gente vê o povo também diferente, né? Onde tem mais negro, onde tem mais índio, né? Onde tem mais branco, mulato, pardo. Foi assim. E, Muito bom, Fátima. e você, Fátima, falou um ponto que é essencial. Você viajava. Isso é Sagitário, isso é esse ano. Sagitário, Júpiter, expansão, o mestre interior. O mestre, ele só é mestre porque ele sabe que ele está sempre aprendendo. Mas para ele aprender, ele tem que conhecer. E quando a gente fala de viajar, é viajar para um estado, para um país, mas principalmente viajar para a história do vizinho, aprender a vizinha. Quantas vezes você para ouvir e aprender? Então, observar. E Sagitário é o nosso chakra frontal. Olha como que a gente começa a entender, olha as palavras-chave, o que que vem. Quer acrescentar, Cláudia? Falar alguma coisa? Não, pode continuar. Perfeito. Se vocês quiserem falar também, gente, pode falar, tá? Quem O que quiser nós se estamos fazendo? manifestar, Quem quiser né? se manifestar, fique aí à Só vontade. levantar a mão. Por que nós estamos trazendo isso? Porque há um tempo atrás eu estava fazendo já alguns estudos sobre o Brasil. E aí a Luciana Collen, nossa alquimista e amiga, ela me passou o livro da Cláudia Pacheco. E ela fez essa experiência. E antes disso, eu e a Cláudia já tínhamos marcado de fazer uma imersão. A gente estávamos com planos desde quando nós começamos a RA. E a Cláudia teve essa coragem, uma ideia, e falou: eu quero fazer. Foi. E aí eu fui para Brasília, para a gente ver alguns pontos, alguns locais, conhecer Brasília também. E aí a Cláudia me levou em alguns pontos. E na primeira noite que eu cheguei, o cunhado da Daisy falou se ela ia me levar no templo da LBV, porque lá dentro tinha um espaço egípcio com que seria muito interessante a gente ir lá. E a Cláudia falou: Nossa, eu esqueci de colocar isso no cronograma. E no outro dia, a primeira coisa Matusalém, e só um detalhe aí. A LBV, ela é considerada, aqui pela votação do público, a sétima maravilha de Brasília. É a sétima maravilha de Brasília, a Legião da Boa Vontade, aqui, o templo da LBV. Pode continuar, Matusalém. perfeito. E aí a Cláudia e a Deise me levou lá, nós fizemos uma meditação. É lindo. Amanhã a gente vai falar mais dela, porque amanhã é a purificação. Então, é amanhã, porque tem a energia do quartzo, né, da rosa, para ser trabalhada. Mas, quando nós fizemos a meditação, foi assim, fantástico. E lá eu falei assim: Cláudia, eu me lembrei porque a gente está aqui. Porque a gente estava fazendo em Brasília. E aí passou. Eu achei até que eu estava meio. Será que eu tô doido, né? Ou é coisa da cabeça, vozes da mente? Aí eu cheguei na casa da Cláudia, fui dormir. Aí passou um tempo, eu fiquei a noite inteira pensando e matutando tudo que vinha. No outro dia, nós fomos para o Marco Zero, que é justamente onde Dom Bosco teve o sonho, aonde é o marco zero, o grau, o latitude 15, 20, e nos meridianos 44, 45, lá o ponto central. E aí nós fomos lá nesse ponto, e na hora eu falei assim: Cláudia, é isso, o Brasil é esse movimento, aqui nós lá, nós três no Marco Zero, fizemos a meditação com aquele sol belíssimo, porque a nossa consciência solar, por isso, né, é esse sol interior. E eu falei: Cláudia, é isso. E aí nós continuamos a vivência, passamos em outros pontos, mas quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a escrever. Fui recebendo algumas coisas, passando para a Cláudia, e a Cláudia, e às vezes eu passava, não falava o que era, só mandava ela verificar, e ela falava: é isso aqui, é isso, né, Cláudia? É, na verdade, eu e o Matusalém, nós temos uma conexão muito forte. Ele pensa alguma coisa aí, onde ele está, e eu venho e trago, e a gente, não, é incrível, é impressionante, assim, a conexão realmente que nós temos. E essa vinda do Matusalém aqui em Brasília foi, assim, uma transformação também incrível. Eu também estou recebendo muitos insights, e olha que interessante, gente.
tinha vindo para mim a data 29, 30 e 31 de agosto para a gente fazer essa imersão. E aí depois o Matusalém falou: olha que incrível, porque foi dia 30 de agosto que Dom Bosco sonhou com Brasília. E eu nem tinha me tocado com essa data, mas essa data vinha muito forte para mim, muito forte. E acabou que realmente ficou essa data, né, Matusalém? Sim, e quando nós fomos arrumar a casa, tinha essa vaga disponível. Então, nós falamos, é isso, a chácara, então tem que ser nessa data. E por que a gente está falando isso para vocês? Porque a Cláudia, a Cláudia, nós estudamos juntos alquimia. Cláudia fez alguns movimentos comigo. Eu sempre fui de fazer parceria, sempre. Já atendi no presídio em Mato Grosso, atendia mais de 60 policiais penais com um projeto com a doutora Elizabeth, fiz projeto com outras pessoas, fiz com a Cláudia, com a Conceição, e a Cláudia, quando ela chegou, estou trazendo isso só para vocês verem, ela pensou em me chamar para fazer parte da escola dela, que É é a Escola de Radiestesia Alquímica, né, Cláudia? E nós não tinha nada. verdade. Conta para eles, só para eles entenderem esse movimento, porque até para chegar aqui hoje, né? Aham. Então, para a gente chegar aonde nós estamos, eu comecei a estudar radiestesia, me formei como alquimista, e aí um dia veio a ideia de juntar as duas técnicas. Ah, por que que eu não posso juntar radiestesia com alquimia? E aí me veio logo na cabeça o Matusalém. E eu falei com meu marido, falei, Márcio, eu vou ligar agora para o Matusalém, eu quero propor a ele a gente abrir uma sociedade e abrir a RA. E aí eu estava muito empolgada, porque os florais, eles deixam a gente assim, com a cabeça vindo assim, milhões de ideias. Inclusive, o meu marido fala: você vai botar o Matusalém maluco, porque assim, vinha a ideia e eu jogava para o Matusalém, olha, e ele aceitou de cara, assim, não, eu topo, vamos fazer essa parceria assim. Então, assim, as coisas vêm assim muito forte para a gente, para mim, para o Matusalém, e E a quando ela gente hoje, falou, nós ô, estamos Cláudia, realizados hoje, né, Matusalém? Porque nós já temos um ano agora, em maio, fizemos um ano de RA, realizamos, temos 4 turmas na RA, então, assim, foi uma realização realmente que a gente conquistou, e a gente está muito feliz realmente de ter. E aí, por que não fazer uma imersão presencial para que a gente esteja em contato com vocês? Ter esse contato físico, porque aqui a gente forma uma egrégora, é maravilhoso, a gente se conhece, se troca ideias, mas, gente, um encontro presencial não tem como definir de tão grandioso que é. e até porque quando eu saí de Brasília e voltei, nós fomos em vários pontos que no decorrer a gente vai abrindo para vocês também. E quando eu voltei, veio várias consciências, fomos escrevendo, mas não só isso. Nós começamos a nos lembrar dos processos. Porque a Cláudia, ela falou, vamos unir. E será que não dá de unir radiestesia com alquimia? O princípio, a individualidade fazendo a união. Será que casa? Ela domina a radiestesia. Eu a alquimia. E ambos sabemos a área do outro, porque a gente sempre está estudando. E aí uniu, ficou dois, né? A dualidade. Poderia separar, quebrar. Isso que a gente está falando para vocês é simbologia. E é a simbologia que acontece. Às vezes a gente está num relacionamento, ai, vamos unir, vamos ficar juntos, vamos fazer alguma coisa. E por que não dá certo? Porque tem que ter o equilíbrio, quem faz, quem está mais ativo no momento, quem está mais introspectivo, quem vê mais ao longe, quem vê aquilo, essa união. E aí passou e foi formando. E a gente sempre foi pensando, olha, lá na frente vamos fazer algo. Só que a gente não sabia como que seria isso, sabia que nós iríamos fazer. E agora a RA fez um ano de alunos formados, aí a Daisy, Landinha, Menina, então, e várias outras pessoas nesse movimento.
Então, quando nós falamos vamos fazer algo presencial, é para ter esse movimento. Só que quando a Cláudia me chamou, a Cláudia, ela só tinha ideia. Ela falou, Matusalém, eu estava pensando em fazer um curso assim, vamos gravar aula. E eu já tinha feito vários cursos. Já ministrava vários cursos, já tinha gravado vários cursos, já tinha feito várias parcerias. Eu falei, Cláudia, vamos fazer, que na hora eu topo, bora. Vamos fazer, vamos colocar em prática esse movimento. Só que a Cláudia, só um adendo, ela não me chamou assim que ela pensou. Ela falou, eu vou deixar Ah, isso aqui na gaveta, né, Cláudia? não, foi o meu marido que falou. Não, pensa, pensa, analisa. Você está muito eufórica, você está muito elétrica. Porque eu já queria falar com o Matusalém. Não, pensa. E foi muito incrível, né? Porque eu não fui atrás do Matusalém, mas ele veio até mim. E quando ele veio, aí eu falei do que eu queria, né? E ele aceitou e foi interessante. Isso é tão interessante porque quando a gente fala de ideia, a gente sempre fala de consciência, de inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O que são os arquétipos? O que são os signos? Quando vem uma ideia para você, aquela ideia ela é viva. Então ela chega para você. Aí você vai falar, nossa, que ideia legal. Aí você vai colocar ela em prática. Mas às vezes você fala, nossa, mas fala para alguém, tal, esse alguém vai falar, não, espera. Porque a percepção daquela pessoa é as experiências daquela pessoa. Só que aí você deixa em stand-by. Se você não fizer, aquela ideia vai para outra pessoa. Se ela for só sua, se você não fizer, outra pessoa faz, porque ela sai de você e vai para outra. Porque a ideia é viva, ela precisa se materializar, porque alguém pensou nela antes para ela existir. Lembra? Quando a gente vai para o hermetismo, o todo é mental. Então, o pensamento, para a gente estar aqui conversando, alguém pensou que existiria um computador, um celular que se conectaria com as pessoas, não é? Então, todo não é mental. Então, quando é dupla, é uma parceria. Se veio a ideia, você não faz, depois aquela ideia vai para o parceiro. E ele vai lembrar de você. Vai falar, olha, eu vou falar com o fulano. Só que se ele falar, não vou falar, a ideia some e vai para outra pessoa. É assim que funciona o nosso universo. Ou você faz ou você não faz. A escolha é sua, ela tá aí, é só você acessar. Quando eu fui para conversar com a Cláudia, que me veio assim, eu vou fazer algo com a Cláudia de florais. E a Cláudia veio com a ideia, eu falei, bom, vamos. Só que aí a Cláudia trouxe o que ela achava de fazer. E eu falei, Cláudia, a gente não tem, vai demorar muito, porque eu já tinha feito vários cursos. Eu falei, demora a gravar, demora a editar, vamos fazer uma turma ao vivo. E aí a gente vai montando conteúdo. Conteúdo a gente tem o que vai dar e a gente faz ao vivo. E assim nós fizemos. Assim nós colocamos a cara, fomos, só tínhamos o conteúdo e o sonho. E a fé, porque aquilo fazia aquele quente no nosso coração que você falava, é isso, vamos. Quantas vezes você sentiu esse quente, um projeto seu, e você deixou ele passar? Vocês já aconteceram isso com vocês? E depois fala, nossa, passou um projeto. Quantas vezes isso acontece? E nós fomos. Iniciamos a primeira turma, depois iniciamos a segunda, depois de 3 meses, fomos para a terceira e hoje estamos na quarta turma. E todos formados, praticando, alguns mais, outros menos, mas cada um no seu processo, no seu tempo. E hoje estamos formando a imersão, que para a pessoa entender e ativar essa consciência interna do sol interior, porque você pode tudo. Você tem todo o potencial. Olha para a tua história. Olha tudo que você já fez. Olha para trás. Não, é você com você. Quando a gente faz, hoje em dia, o pessoal fala muito de marketing. Eu e a Cláudia, no início, quem batia muito nessa tecla era eu. Cláudia, a gente tem que divulgar RA. A gente tem que falar, mostrar para o pessoal como que é. A Cláudia, vamos no tempo. Deixa fluir, vamos. E a gente sempre foi no orgânico. O que é o orgânico? É isso aqui, ó, gente. A gente vai fazer uma live. Só que o pessoal hoje quer vender, eles quer promessa, não, sabe? Vamos te ajudar com isso. Vamos fazer você melhorar isso. Vamos fazer isso. A gente não está aqui prometendo nada para você. A gente, nessa imersão e nessa jornada, nessas lives que nós fazemos, nós estamos trazendo, nós queremos que você pense, que você olhe para dentro de você
E veja se o que a gente faz sentido. Se E ressoa com hoje tem você. muitas perguntas, né, Matusalém? E hoje você vai trazer aí as perguntas. Exato. Por quê? Olha para a sua vida e analisa quantas coisas você deixou de fazer por não pensar em você. Quantas coisas. Não é pensar e ser egoísta. Lembra as máximas: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Se eu amo, aí a gente volta lá em Salmos: vós sois deuses. Vós sois deuses. Em Gênesis, e Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Agora eles são um de nós. Porque se a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas, eu amo Deus sobre todas as coisas. E me amo, eu amo meu irmão como a mim mesmo. Para me amar meu irmão, eu tenho que me amar, correto? E quando eu me amo, eu me valorizo, eu cuido de mim, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu tempo, cuido dos meus sonhos. Quando você parou de sonhar? Qual foi a última vez que você realizou um sonho seu? Aquilo que você realmente queria? Então, cadê aquela criança sonhadora? Aonde foi que cortou os sonhos? A gente olhava para o céu, via desenhos, a gente via imagem nas sombras. Alguém que falava alguma coisa, a gente imaginava. Imaginava sendo bailarina, cantando, dançando. Cadê? Agora coloca as perguntas. Exato. É, eu vou colocar aqui, gente. Eu quero que vocês, eu vou mandar para vocês, mas eu gostaria que vocês vissem com a gente essas perguntas. Esse é um mapa de discernimento espiritual. A gente está sim, no final, quem sentir ir para a imersão, é você que vai sentir, você vai olhar para a sua vida e vai falar, quem sou eu, né? É o que que eu quero. É você que vai decidir. A gente não quer vender nada para vocês. A gente quer que você sinta se faz sentido para você. Então, isso aqui é o mapa do discernimento espiritual para você fazer, para ajudar você com altos enganos, purificar suas intenções, manter a integridade no seu caminho, porque não adianta você falar, eu vou fazer porque o Matusalém, a Cláudia é legal, ele sempre me atende no telefone. Não, você tem que fazer por você. Assim como eu e a Cláudia fizemos pela gente. Eu saí do Acre, fui para Rondônia, atrás do meu sonho, fui para o Mato Grosso, fui para o Maranhão fazer um projeto, não deu certo, dei minhas coisas tudo em São Paulo, tive que voltar e reconstruir tudo. Assim, na fé, na coragem, não tinha, só tinha um sonho e uma mala. E hoje eu sou o que eu sou. E eu não sou nada. Vocês entendem? Mas eu vivi o sonho. A Cláudia estava no movimento, estudou, não tinha mais vontade, às vezes, de fazer nada. A Deise é um exemplo, claro. Deise, se quiser contar também, ela estava aposentada, Matusalém. não sentia mais vontade nem de que fazia diferença dela na vida, até que ela voltou a olhar para ela e hoje ela é uma terapeuta. Então, olha a Matusalém. importância da gente olhar para o nosso interno. Daí, Ô, Oi, Matusalém. estou aqui. tá, Eu, a Cláudia quer falar? Não, pode falar, Deise. Não, eu só queria a gente finalizar as perguntas para todo mundo falar também, mas você pode falar, depois o pessoal fala também. Pode falar. Eu sou mesmo um exemplo, porque, gente, eu era servidora pública federal e eu trabalhava num lugar que eu amava e que eu adoro gente, eu adoro pessoas. Eu adoro ajudar as pessoas. O meu sonho era ter sido terapeuta, ou psicóloga, desculpa, mas eu acabei me desviando do meu caminho, né, do meu sonho, das minhas vontades. Outro dia eu pensei nisso, sabe? Veio isso na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa ousada,
uma pessoa muito feliz, e eu continuo sendo feliz, eu sempre fui feliz, gente, sempre. Pode ter desviado dos caminhos, mas eu sempre tive muito amor dentro do meu coração e muita felicidade. Mas, quando eu me aposentei, eu tinha muita gente, eu trabalhava no serviço médico, então eu lidava com pessoas do jeito que eu gostava e ajudava as pessoas, né? E aí, quando eu me aposentei, logo depois, a gente perdeu a nossa mãe, que foi um baque muito grande para todos nós, os filhos. E aí eu entrei também eu também não gosto de chamar uma depressão, mas eu fiquei pensando assim, cara, o que que eu tenho agora para fazer? Assim, o que que eu tenho? Qual é o meu sonho? A minha vontade? Então eu não tinha mais vontade de levantar da cama, né? E aí, só que eu nunca fui assim, e aí uma noite eu falei, cara, eu tenho que sair dessa, né? E aí joelhei e pedi a Deus, Deus, me mostra um caminho. E ele começou, e no dia seguinte eu abri o YouTube e tinha um terapeuta muito famoso na internet, e ele estava falando as coisas, eu disse assim, cara, ele está falando para mim. Gente, que coisa incrível. Quer dizer, Deus estava respondendo através dele os meus questionamentos, né? E o meu caminho. E aí foi quando eu cheguei na alquimia, que a minha irmã falou sobre a radiestesia, ela se formou em alquimia. Eu tive a curiosidade de procurar saber o que que era, entrei na radiestesia, e aí conheci o Matusalém através da minha irmã e o Rodney, que são duas pessoas assim que, cara, eu acho que olha, nós temos 64 almas gêmeas. Almas gêmeas não são só parceiro de homem e mulher, são pessoas que estão para nos ajudar, para estar ali, sabe? Parceria mesmo. E eu considero o Matusalém e o Rodney como se fosse as mais duas almas gêmeas que eu encontrei na minha vida. E aí, um dia, o Stefano eu fiz vários cursos do Stefano, e também tudo que o Matusalém oferecia, né, Matusalém? Eu entro. E é tão grandioso, porque uma coisa, um movimento que eles fazem, aí eles montam outro movimento, e quando a gente começa a ter percepções, a gente vê, é um ligado ao outro, e o ensinamento é muito grande. E aí eu comecei a perceber que eu estava mesmo sem propósito nenhum, não tinha mais vontade de viver, eu ficava dizendo, cara, tá na hora de eu ir, para que eu preciso ficar aqui? E tudo isso deu um movimento, e aí eu voltei a ser a Deise que eu sempre fui, sabe? E cada vez mais. Então, hoje eu posso dizer que eu estou realizando todos os meus sonhos, comecei a me amar de verdade, a me respeitar e me valorizar. Hoje eu me coloco, sim, em primeiro lugar, porque quando a Cláudia fez essa pergunta para mim, foi uma que falou minhas filhas, porque minhas filhas são muito importantes para mim. Mas a pessoa mais importante na minha vida sou eu. Porque se eu não estiver bem, se eu não tiver assim, bem comigo mesmo, me amar de verdade, me respeitar e ter prazer da minha companhia, como é que eu vou dar alguma coisa para outra pessoa? Sabe? Se eu não dou para mim, como é que eu vou dar para o outro? E aí, com tudo isso, eu fui desenvolvendo. Então, eu tive a oportunidade, porque eu falava assim, nossa, eu sempre quis ser psicóloga. E aí as pessoas falavam assim, mas por que você não faz agora uma faculdade? Eu falei, cara, 5 anos de faculdade? Não. E aí o que aconteceu? O universo mandou para mim uma possibilidade de eu fazer um curso de terapia, agarrei essa oportunidade. Eu falei, cara, é a minha chance do meu sonho, de alcançar o meu sonho, entendeu? E aí eu agarrei. Então, o que eu quero falar para vocês, agarrem o sonho de vocês.
comecem a expandir, sabe, o horizonte de vocês e ver o que que realmente eu quero fazer, o que que eu quero para minha vida, né? E se valorizar e se respeitar. A partir do momento que eu comecei a me amar, me respeitar e me valorizar, tudo está acontecendo de maravilhoso. A gente começa a ter outras percepções. Existe as sombras, os desafios, sim, muitos desafios, mas a diferença de ontem para hoje é que eu sei lidar com esses desafios. Eu tenho Muito mais maravilhoso. sabedoria, eu tenho mais percepções, mais tino para dizer assim, não, espera aí, calma, né? Não. Vamos ver o outro lado, vamos fazer outra coisa, outro movimento que não é isso. E aprendendo sempre com os desafios, porque os desafios vêm para a gente crescer. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, se a sua vida fosse maravilhosa, se você tivesse tudo que você quisesse na sua vida, como que seria a sua vida? Não seria sem graça? Qual é o motivo que você também teria de acordar, se você já tem tudo? Sabe? Então, qual os desafios que você vai ter? Então, eu acho que esses desafios é para que a gente nunca pare no tempo, que a gente sempre siga e que a gente aprenda e que a gente supere todos os nossos medos, traumas, porque a coragem não é não ter medo, a coragem é você enfrentar os seus medos, né? E quando você pega essa força dentro de você, porque, gente, a fé não é ir para a igreja, rezar, abrir a Bíblia, a fé está dentro da gente. A fé é da gente acreditar no nosso potencial, sabe? Em nós. Porque é isso que Deus fala, é isso que Deus quer. Assim, e eu sempre escuto, eu não sou muito de ler Bíblia e nunca fui muito de ir para a igreja, é, mas eu tenho muita fé e acredito muito em Deus e eu sou uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada. E cada vez mais eu estou enxergando todas as bênçãos e todos os cuidados que Deus teve comigo. Então, eu sempre sou muito grata, né, por Ele e por Ele ter colocado pessoas na minha vida, ter trazido essas pessoas na minha vida, e então, ai, gente, eu falo demais, né? É gêmeos. Fala o que Mas é precisa, isso, que a gente precisava é estar Tá isso. falando. ótimo, Então, acredite maravilha, em vocês, foquem em maravilha. vocês, façam por vocês e não pelos outros, sabe? Às vezes, você pensa que as minhas filhas, por exemplo, quando eu fui entrar nesse curso de terapia, de terapeuta, para me tornar uma terapeuta holística, você pensa que eu não tive, as minhas filhas ficaram a meu favor? Não. Mas aí eu falava, eu vou fazer porque eu quero fazer, eu mereço fazer. Já me dediquei a minha vida toda a vocês, agora eu vou pensar em mim. Eu vou olhar para Poder. mim, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer se isso está me trazendo um bem. E aí pronto. Hoje elas me dão Maravilha. força, algumas vezes elas me botam para baixo, mas aí elas não conseguem, porque hoje ninguém me coloca para baixo. Eu posso ficar um minutinho, um tempinho, mas daqui a pouco eu estou brilhando de novo, como eu sei que eu vim para brilhar, como todos nós viemos para brilhar nessa vida. Eu gosto muito de usar essa palavra brilho, Aí, sabe? 10, E eu vê que sempre coisa boto que sol. raça. Perfeito, Deise, arrasou. E isso que você Obrigada, Deise. falou é bom, porque quando a Deise fala, eu falei, minhas filhas não me apoiaram, é o campo. A gente fala de, eu entendo constelação. O que que é constelação? É quando você decide olhar para si, o seu campo, você está sendo caractere, está vivendo um personagem, está preso em alguma coisa que não é sua, está em dissonância. E quando você fala, eu quero olhar para mim, o seu campo ele vai tentar impedir que você continue, porque você vai quebrar aquele padrão, aquele círculo, aquilo que estava ali
preso, oculto, e você vai criar uma nova, é aquilo que a gente fala, uma nova sinapse, um novo caminho. Então, essa é a importância. Quando nós falamos da imersão presencial que vai acontecer, vou mostrar para vocês, ela vai acontecer no dia 29, 30 e 31 de agosto, Ih, travou? onde... Não, Desliga aí. Desliga teu fone, Deise. e onde nós vamos vivenciar, passar por alguns pontos dentro de Brasília de ativação. O primeiro dia, vou passar só para vocês ver só o primeiro dia para vocês verem como que vai ser. Vai ser a chegada do peregrino solar, ou seja, vamos chegar às 14 horas no local, nós já vamos estar lá para recepcionar vocês. Vai ter um lanche da tarde alquímico, uma roda trazendo. Esse lanche da tarde já vai ter um movimento ali dentro, né, Cláudia? Perfeito. Vocês vão ver quem vivenciar. Vai ter uma roda, o sonho de Dom Bosco, onde a gente vai aprofundar. Aí nós recebemos o hino nacional brasileiro com o decodificado. E quem estiver lá vai entender o porquê o nosso hino é tão poderoso e as chaves que tem dele para relembrar os alquimistas, quem nós somos. E aí nós vamos ter o jantar iniciático com a ativação dos quatro elementos e uma purificação e ancoramento à noite com o ritual do fogo. Então, assim, vai ser fantástico. No dia 30 nós vamos ter um alinhamento cósmico de alma, que vai ser um ritual de renascimento com o som. A gente vai utilizar as tecnologias com a água e o som e outras ferramentas. No Poço Azul amanhã vocês vão ver a foto que eu não trouxe, era a aula de amanhã. E nós vamos no Marco Zero fazer esse movimento, essa ativação de você relembrar sua consciência solar, trazer esse alinhamento desse código do novo Brasil que começa dentro da gente, um novo despertar. A gente fala tanto, você não acha que não já está na hora? Você já aprendeu, está na hora de você ensinar, está na hora de você se transformar e ser aquilo que você veio para ser. Tem muitas pessoas falando, cadê a Avenida? Cadê a Cláudia? Cadê a Landinha? Cadê a Deise? Cadê a Fátima? Estão esperando vocês, mas não é por elas, é por vocês. O que é que vocês querem? E no dia 31 nós vamos ter a imersão dentro do templo da LBV, da Câmara Egípcia, onde nós vamos fazer o alinhamento dos sete raios e a reconexão com a nossa consciência egípcia, trazendo todas as informações. E vamos ter uma prática, um retorno dentro do templo também, e depois um almoço ali de despedida maravilhoso, o que está incluso, né, na nossa imersão, a hospedagem, se vocês, depois a gente vai mandar onde vai ser, para vocês verem as fotos, que é assim, fantástico, lindo. As refeições, café da manhã, almoço, janta, lanche, o transporte interno, para levar vocês nos pontos, que nós vamos fazer as ativações, as vivências, as ativações, os materiais, um grupo de preparação, que dentro desse grupo, as pessoas que já estão inscritas vão ser inseridas na segunda-feira, dentro desse grupo, onde já vai começar a fazer uma preparação do campo. Então, se já está ressoando, imagine quando vocês começarem a participar. E vão ter um presente ritualístico ali no final para vocês trazerem para o corpo, para sentir na pele tudo isso que vocês estão vivenciando. E o que não está incluso na imersão do dia 29, 30 e 31, a passagem até Brasília e o transfer do aeroporto até o local que nós vamos estar, onde vai acontecer a imersão. Mas, se você for de avião para Brasília, nós vamos indicar duas pessoas de confiança. A Deise é uma, que vai buscar você, você combina com ela, o Luiz também, tá bem? E a energia de troca desse evento, ela é 1.896. Vocês podem parcelar até em 12 vezes no seu cartão com a taxa. Ou vocês também podem fazer no Pix em 3 vezes, a entrada, mas dia 10 de julho e dia 10 de agosto, a última, porque dia 29 você vai estar lá com a gente. Então, mas isso aqui, a gente é para quem sentir, por isso essa jornada ela é uma jornada de 3 dias, e porque é você que vai saber se está na hora ou não, é você com a sua consciência.
Hoje à noite, assim que terminar, eu falei que tem uma meditação para vocês ouvirem. Essa meditação é para ouvir antes de você fazer esse mapa. Esse mapa não é só para você ir para a imersão, é para você se reencontrar contigo mesmo. Isso é uma jornada de transformação. Então, mesmo se você não for, falar, eu não vou, faça. Não custa nada. O universo está te presenteando, cabe você receber ou não. Isso aqui é uma transformação para aquilo que você quer. Então, ouça a meditação que vai ser enviada, e aí você responda essas perguntas. Você com você. Não mostre essa pergunta para mim, para Cláudia, para o parente, para o vizinho, para o esposo. Não. Faz sozinho. É você com você, para se você decidir, que seja uma escolha sua. Porque até hoje você foi ser professora, talvez porque era o movimento. Você foi trabalhar sendo doméstica porque sua mãe te ensinou daquele jeito. Quantas escolhas o pessoal fizeram por você? Está na hora de você escolher. Então aqui é você que vai escolher se você quer participar ou não. Então as perguntas, a primeira, o autoexame de intenção é você escrever com sinceridade após a meditação e essas perguntas responda por você. E se depois você responder sinceramente, se sua alma mostrou que é este o caminho, aí você entra em contato comigo e com a Cláudia e faz sua inscrição na imersão presencial de Brasília. Se você sentir, porque é você com você. Maravilha. Tem alguma dúvida? Quer dizer, nós ainda temos mais dois encontros, né? Aqui a gente está começando. Ainda vamos ter muita coisa aí para mostrar, para trazer. Mas hoje, vocês têm alguma coisa para perguntar? Alguma dúvida? Não? Pelo jeito, então, não tem. Podemos encerrar, Perfeito. então. Então, logo mais vocês vão receber uma meditação. Ouça a meditação, faça, e após você faça a sua pergunta, escreva. Tudo bem? Então vamos fechar, convido vocês a fecharem os olhos profundamente, feche os olhos físicos e abre os olhos da alma. Respira profundamente, solta o ar. Nesse momento eu agradeço o arcanjo Tamiel, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, pela presença, a todos os espíritos encarnados e desencarnados que se estavam aqui utilizando essas consciências, e agradeço ao Espírito Criador que te trouxe até aqui. Nesse momento, a partir do momento que você respira, todas as informações, todas as chaves, tudo aquilo dito e não dito faça parte da sua consciência e que através de você, da sua própria experiência, você escolha o melhor caminho para você. Respira profundamente, vai soltando. Imagine uma luz dourada descendo no alto da tua cabeça e purificando toda a percepção, toda a crença, todo o ponto de vista, reprogramando e desprogramando todas as células doentes, todas as crenças, toda não confiança, não valorização, reprogramando com amor, segurança e fé. Respira profundamente. Selo o portal, selando o portal. Vão sentindo o corpo e quando estiverem pronta, pode abrir os olhos lentamente.